Fala pessoal, nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre as tendências em cargos de assessoria no Ministério Público e também nos tribunais, né, de justiça, na magistratura em geral. Eu vou falar o que eu acho que está acontecendo e depois eu vou trazer algum ponto de ação, de reflexão que talvez você possa adotar nesse ano. Então, o que eu acho que está acontecendo? Bem, em 2026, nós não vamos ver criação de novos cargos ou criação de muitos cargos, tal como ocorreu ali em 2016 e 2017. Por quê? Porque foram a criação dos primeiros cargos. Então, agora em 2026, a gente, se tiver criação de cargo, assim, em alguma instituição de forma muito pontual ou alguma instituição que estava atrasada em relação ao que está se praticando no resto do Brasil todo, ou a criação de um novo cargo numa instituição que não tinha um cargo de assessoria. Por exemplo, na Defensoria Pública, que nem todos os estados têm defensores com assessores, né? Então, aquele grande boom, aquela grande criação de cargos que chamou a atenção de muita gente, né? Poxa, ninguém tinha uma perspectiva de estar trabalhando no setor público sem concurso público e ganhando bem. Isso na minha época não tinha. Quando eu me formei, ou a gente ia estudar para concurso público ou a gente ia advogar. A gente não tinha a opção de, vou tentar um cargo de assessoria. Hoje é uma outra realidade. Ainda tem os cargos de residência jurídica, né? Ou estágio de pós-graduação, que também paga relativamente bem para quem está iniciando de carreira. Mas o fato é que os cargos, né, que geram para ter sido criados já foram criados. Basicamente, hoje, todos os tribunais de justiça já têm seus cargos de assessores, de magistrados. E também a maioria dos ministérios públicos também tem seus cargos de assessores e de promotores. O que a gente pode ver de incremento é a criação de um segundo cargo de assessor para algumas instituições que não têm dois assessores ou só um assessor. Por exemplo, no Ministério Público do Estado do Ceará, é um assessor apenas. E há uma reivindicação de ser criados pelo menos mais um cargo de assessor para cada membro, tendo então cada membro dois assessores. Bem, hoje a gente só tem um. Há essa luta, esse caminho para serem criados mais cargos de assessoria. Tentaram fazer isso, mas barraram na justiça a criação desse segundo cargo, e eu acho que com razão, mas ajeitando o quadro, né, colocando a proporção entre efetivos da forma como a Constituição prevê, no futuro talvez você possa ter uma criação de outros cargos. Então, a criação de cargos pontuais, em razão de criação de alguma nova promotoria, pode acontecer, e a criação de cargos em instituições que não tinham e agora possam ter. Mas, assim, coloque logo uma coisa na sua cabeça, que você não vai ter mais aquele boom de criação de cargos, porque o boom que já era para ter tido já aconteceu. Em contrapartida, como a oferta se estabilizou, a demanda por esses cargos, as pessoas que se colocam como candidatos, ela tem aumentado bastante. Primeiro porque a cada ano formam-se não sei quantos bacharéis em direito. Nem todos eles têm as habilidades necessárias para estar advogando. A maioria não, mas muita gente quer concurso público e quer grana, quer trabalhar, quer receber um dinheiro. E os cargos de assessoria são muito bons, então há muita gente procurando os cargos de assessoria. E cada seleção que abre, você está vendo aí mais candidatos, principalmente porque as seleções são divulgadas na internet. E o aumento de candidatos aumenta principalmente pelo aumento também de ofertas em home office. Então, a barreira espacial, ou seja, a barreira territorial, o limite territorial que poderia trazer até poucos candidatos, não existe mais se essa possibilidade se estender para o Brasil todo. Então, se você abrir uma vaga de assessoria de juiz lá em Barroquinha, no Ceará, assessor lá do Rio Grande do Sul, se for de forma online, pode trabalhar, entendeu?
Então você coloca aí não sei quantos candidatos. Ou seja, é muita gente, é muita gente. Então a tendência é que fique mais difícil numa questão numérica. E eu tenho observado também, é o que eu preciso confirmar, na observação de como as coisas estão acontecendo, uma certa diminuição em seleções. E você sabe que ninguém é obrigado a fazer seleção, e nem você tem o direito subjetivo a saber de seleção e muito menos de participar de seleção. A seleção é optativa e o chefe, o promotor, o juiz, ele faz se ele quiser. E o que é que eu tenho notado? Eu tenho notado que a seleção tem dado mais trabalho. Por quê? Pelo aumento dessa demanda. Tem dado trabalho selecionar currículo, tem dado trabalho marcar entrevista, tem dado trabalho aplicar a prova escrita. Então, a gente teve boas intenções, a gente teve juízes e promotores com boas intenções de abrir, né, a possibilidade de chamar pessoas que eles poderiam ali aferir alguma qualidade técnica pelas seleções. Eu mesmo fiz, pelo menos na minha promotoria, fiz 3 seleções e fiz também seleções para colegas que trabalhavam comigo. E eu não sei, para te falar a verdade, se eu faria outra, porque dá muito trabalho analisar currículo. Às vezes você não tem um suporte de RH, não é como uma empresa privada, entendeu? Que você tem uma, uma gestão de RH própria para isso. Porque quem cuida da seleção do assessor é o próprio chefe. É algo meio que quase individual. Você entendeu? Não existe uma política, um sistema de seleção para isso. Não é como no concurso público, que tem lá uma comissão de concurso público, né? Tem lá as planilhas, o número, essas coisas todas, né? Enfim, esse controle de quando vai precisar de outro concurso, de outra seleção e tal, tal, tal. Então, é algo que é individual, é algo muito próprio do chefe, é algo que é muito próprio lá do promotor. E eu acho que eles têm perdido um pouco a paciência em fazer seleção. É mais fácil mesmo eles pedirem uma indicação. Ligar para os seus pares, para as pessoas que eles conhecem, e pedir indicação de alguém bom que será testado ali no decorrer do trabalho. Até porque a seleção ela não tem demonstrado de forma patente que uma pessoa é hiper mega qualificada. Você entendeu? Às vezes a pessoa ela escreve bem, mas numa entrevista não demonstra certo preparo e vice-versa, ou a pessoa se dar bem numa seleção, tanto numa prova escrita quanto numa entrevista, até currículo, e na primeira semana de trabalho é um destroço. Então, tem gente evitando essa fadiga. E eu lembro que eu pedia, o ano passado, por exemplo, 2024, eu atendia muito colegas pedindo para eu divulgar cards de divulgação de seleção de assessoria no Instagram. Em 2025, eu acho que não tive isso. Ninguém pediu mais. Eu vejo poucos colegas fazendo isso. Agora, em grupos de WhatsApp, eu vejo muitos colegas pedindo indicação de assessores. Entendeu? Então, talvez a coisa esteja mudando. E o que é que eu acho então que a gente pode fazer? O que é que eu acho que você que é candidato a assessor pode atentar-se mais? Eu vejo muita gente perguntando para mim se vale a pena estudar para ser assessor. Bem, aí a resposta é, olha, estudar sempre é bom. E é claro que se você estuda determinada matéria, você pode demonstrar que você, pelo estudo, cresceu em algo e pode oferecer algo. Mas, diferente do concurso público, não é o estudo que te coloca para dentro de um cargo comissionado. Então, o estudo não é o critério de essência, essencial, né, que vai te colocar nesse cargo. Então, o que fazer? Eu acho que em 2026 a gente deveria investir em relacionamentos ou investir em conexões, que é algo muito próprio da iniciativa privada. Então, significa dizer que se você é uma pessoa que é trancada dentro de um quarto, principalmente um concurseiro, que é trancado o ano todo dentro de uma cabine, as coisas podem ficar difíceis para você, porque você não estabeleceu um relacionamento com ninguém que vá lembrar de você
e cogitar o seu nome para ser chamado num cargo de assessoria. A não ser que, numa cabine de concurso, nessas cabines compartilhadas, você crie relacionamento com pessoas. Geralmente são parentes de um desembargador, de um promotor, de um juiz, ou são amigos, ou que são ex-assessores ou ex-servidores, e podem lembrar do seu nome como uma pessoa a ser assessora. E falando de conexão, bem, há alguns pontos que a gente pode tratar. O primeiro ponto é um certo esforço em estar comparecendo nesses, nesses círculos sociais ou profissionais. Não tem jeito. Por exemplo, tem gente que gosta de jogar futebol, tem gente que gosta, enfim, de tomar um café todo sábado de manhã, um determinado café na cidade. Tudo isso são ciclos sociais e tudo isso é interação social. E você deve conhecer alguém, né, que trabalha na área, alguém, um advogado, um juiz, um promotor. E toda oportunidade de interação é uma oportunidade de você estabelecer um relacionamento, uma relação e mostrar para as pessoas que você é uma pessoa que é um potencial assessor. Se você não se apresentar dessa forma, as pessoas nunca vão lembrar de você como uma opção para isso, quando uma determinada oportunidade aparece. Para você ter noção, o meu primeiro cargo de estágio num escritório de advocacia, que é um grande escritório de advocacia, foi num desses networking com o meu pai que fez uma espécie de bar ali, perto ali do trabalho dele. Então, numa conversa com alguns amigos, né, tinha uma secretária desse escritório que disse, olha, vai abrir um processo seletivo de estágio e lá trabalha figurões aqui no estado, tal, né? Teu filho não faz direito, ele não quer se candidatar, então meu pai me ligou, eu preparei o currículo, dei o currículo para ele, no outro dia ele entregou para essa pessoa e uma semana após eu estava sendo nomeado como estagiário, percebeu? Então, importa muito as pessoas que você conhece, importa muito também as pessoas que você conhece, os conhecidos da pessoa que você conhece, que é uma rede, que é uma teia de relacionamento. E também importa muito a forma como você se coloca para essas pessoas. Bem, existe um perfil de pessoas que são assessores. E se você fugir muito desse perfil, sei lá, imagina que você se veste como um rapper. Imagina que você se comporta como um rapper, sem nenhum problema. Eu sou músico também, adoro a arte. Mas isso causa certa estranheza para as pessoas ou essas pessoas não veem em você um potencial assessor, veem você como um artista, como um rapper, entendeu? A forma como você se apresenta e também a sua reputação. E a reputação é a fama que vem sendo construído ao longo do tempo em relação a uma e várias pessoas. Então, você quer, o que você deseja é construir a melhor fama possível para o maior número de pessoas possível. Então, veja só, se você ficar trancado dentro de uma cabine de concurso público, se você é uma pessoa que não se relaciona, e quando você se relaciona, você é uma pessoa ou de má fama, ou que não tem nada de bom para apresentar para os outros e que não se apresenta como um potencial assessor, as coisas vão ficar difíceis para você e você nunca vai ser indicado. E depois não dá para reclamar de QI, porque as pessoas só indicam aquelas pessoas que possivelmente são boas. Então, não é que as pessoas só nomeiam porque tem QI, é porque você nunca é indicado. E tudo que você tem que fazer agora é buscar ser você a pessoa indicada, construindo certa fama, certa reputação ao longo do tempo e ampliando suas conexões com essa boa fama que você teve. Quer dar um exemplo? Deixa eu dar um exemplo pessoal, recente meu. Bem, eu sou concursado, eu não preciso mais disso. Mas teve um momento recente em que eu levantei a possibilidade de ensinar em faculdades. Isso lá em
estamos aqui em 2026, isso foi lá em 2023, 2024, eu pensei, poxa, eu acabei o mestrado, eu vou tentar aqui dar aula em alguma universidade. E aí entrei em contato com algumas pessoas que eu conhecia que ensinavam e até entrei em contato com coordenadores, não deu certo. Ou eles disseram que, enfim, aquela conversa que vocês ouvem também, então, veja, não é fácil para mim também. Eles disseram, poxa, já está cheio, o quadro de professor já está cheio. Quando precisar, a gente vai entrar em contato. Beleza. Ou então, vem uma pergunta, tu já ensina há quanto tempo? E eu não tinha ensinado há muito tempo. Eu tinha alguns módulos, né? Eu tinha dado aulas em cursos de práticos, eu tinha dado aulas em módulos de pós-graduação, mas nunca numa faculdade, assim, né? Todo semestre, entendeu? Essa coisa toda. E, vem, tem essas barreiras, que é a mesma barreira que vocês passam. Mas eu não fiquei parado, entendeu? E o que acontece? Aí, esse ano passado, entrou em contato comigo um coordenador de pós-graduação, me convidando para dar aula numa faculdade boa, particular daqui do Ceará, numa pós-graduação boa, porque meu nome foi levantado para ele. Agora, veja, meu nome foi levantado porque, primeiro, quem me indicou foi uma pessoa que, de certa forma, gosta do meu trabalho, que me conheceu no mestrado, a gente tinha feito uma cadeira juntos, e ela gostava da forma como eu me importava na disciplina que a gente fez junto. E ela mandava mensagem, ó, foi muito legal isso que você falou, e tal, tal, tal. Depois essa pessoa passou a me seguir no Instagram e gostava das postagens que eu fazia. Quando esta pessoa entrou na faculdade para dar aula e precisavam de uma pessoa para dar aula em direito ambiental, essa pessoa lembrou ao coordenador do meu nome e ela falou bem do meu nome, porque ela me conhecia desde a época do mestrado e conhecia as postagens que eu fazia no Instagram. E ela falou o meu nome para esse coordenador, que também lembrou do meu nome, porque eu também já tinha feito uma cadeira com ele e a gente tinha feito um trabalho legal. A gente tinha até feito um trabalho junto, valendo nota, aquele negócio todo. E essa pessoa que me indicou a ele mandou o meu Instagram, eu acho que o meu canal do YouTube, porque é onde eu me expresso, onde eu falo com vocês aqui. Poxa, ele lembrou e ele não titubeou nem nada. Já me mandou mensagem perguntando se eu queria dar um módulo na pós-graduação, que era em Direito Ambiental, que é um ramo em que eu trabalho no Ministério Público, enfim, desde que eu entrei, né? Mas eu trabalhava no Centro de Apoio e num grupo de atuação especial em meio ambiente, desde 2018, mais ou menos. E eu fui chamado para esses cargos pelo trabalho que eu apresentei ali na minha promotoria ainda em 2014, quando eu entrei. Então vocês estão notando, gente, que é uma construção de reputação ao longo do tempo e reputação esta que tem que ser divulgada, tem que ser repassada aos outros. E vocês notaram que o que é que enfim, é algo bobo, né? Não é um grande emprego, enfim, não é um cargo na ONU, né? Se equivale a alguma coisa, né? Mas é, lembraram do meu nome pelo que eu fiz no mestrado, na pós-graduação, pelo que eu fiz na minha carreira, pelo que eu fiz nas redes sociais. E quando meu nome chegou a quem decidia se eu ia entrar ou não, essa pessoa, poxa, é essa pessoa mesmo que eu quero. Não, meu nome não foi negado. Entendeu? Então o grau, o nível da sua reputação espalhado de forma mais ampla possível. E eu acho que você tem maneiras de fazer isso, aproveitando cada momento que você tem de interação social, principalmente dentro dos meios que são propícios a isso, que são cursos de capacitação jurídico e, de preferência, presenciais ou online de forma ao vivo, que você possa interagir com as pessoas, que você possa falar, mostrar o seu trabalho para as pessoas, mostrar que você é uma pessoa interessante, participativa, inteligente.
grupos de pesquisa, né? Eu já indiquei pessoas no grupo de pesquisa que eu trabalhava para ser assessores pelo trabalho que elas apresentavam nesse grupo de pesquisa. Pós-graduação. Pós-graduação presencial, ela tem a boa vantagem de você estar convivendo com outros profissionais. Às vezes você tem ali um promotor como colega, um juiz como colega, ou às vezes o seu professor é um promotor ou juiz. E quando eu dei aula, por exemplo, nessa pós-graduação, alguns alunos conversaram comigo sobre a possibilidade de um cargo de assessoria, etc. e tal. E também, enfim, eu acho que não só no campo próprio do trabalho, mas veja só, eu não descarto também interação social em outros meios, como o meio desportivo, o meio recreativo, até em bares, happy hour, entendeu? Que é onde as conversas acontecem. Então são nos almoços, são nos jantares, é naquela cervejinha, é naquele café, é naquele racha de futebol, é naquele, sei lá, naquela partida de truco que você tem lá, sei lá, qualquer coisa desse tipo. E você sempre pode estar conhecendo pessoas e afinando o relacionamento com elas. Eu acho que não há nada mais forte e mais incisivo do que o QI, do que trabalhar o QI, que na verdade é do que trabalhar suas conexões, trabalhar os seus relacionamentos. Tudo isso fica muito mais fácil, porque é a confiança estabelecida antes do cargo de confiança. É a confiança estabelecida antes de você entrar num cargo que vai gerar mais chance de você ser nomeado, porque seleção é muito difícil também. Seleção são 400 currículos ali para serem peneirados e você ganhar algum destaque ali. E às vezes uma pessoa que você conhece, uma pessoa que fala bem de você para uma outra pessoa, às vezes é tudo aquilo que você precisava. Então, é preciso você mostrar seu trabalho para um maior número de pessoas e ganhar boa fama e ter reputação. Inclusive, você pode fazer isso nas redes sociais. Você pode fazer isso melhorando suas redes sociais e não estragando suas redes sociais, porque lembre que o seu perfil no Instagram, ele é um currículo de acesso universal, entendeu? As pessoas podem olhar no seu Instagram e meio que traçarem um pouco do seu perfil. Então, se você é um cara que só coloca no seu feed ali posts de baladas, né? Posts com mulheres, bebedeiras, poxa, isso vai, pelo menos do campo profissional, vai levantar certas dúvidas ou certos preconceitos. Se você é uma menina que só posta foto de biquíni, só posta vídeo no TikTok rebolando, fazendo dancinhas, muito provavelmente você vai ser descartada já de pronto aí pelas magistradas, né? Pelos promotores. Não é adequado, não é um comportamento adequado. Depois não dá para reclamar que você nunca é chamado, entendeu? Você não está construindo sua boa reputação. Agora, se você começar, para a gente fechar aqui nosso vídeo com um certo propósito. Se você começar a se colocar como uma opção de assessor, opção de assessora para os seus colegas e aumentar a frequência nesses ciclos sociais de pessoas que são da área. E não esquecer também desse cartão de visita universal, que são as redes sociais, melhorando o seu perfil no Instagram, melhorando ou criando o seu perfil no LinkedIn. E se você for uma pessoa mais ousada até, criando um seu canal no YouTube, né? E aí dá um pouquinho de trabalho, mas eu acho que o Instagram já resolve muita coisa e no LinkedIn também já resolve muita coisa. Você se colocar ali como uma pessoa legal, como uma pessoa inteligente, como uma pessoa séria, conectando-se mais ali no LinkedIn, né? Com pessoas que são colegas de trabalho, que são pessoas sérias também, e postando curiosidades culturais, curiosidades profissionais, ensinando pessoas, ajudando pessoas nas suas redes sociais, você vai, de alguma forma, melhorar a sua reputação. E ainda que demore um pouco, em algum momento, como eu falei para vocês que serviu para mim, pode servir para vocês também. E lembre que reputação e conexão é também ajudar os outros sem esperar nada em troca. Porque lembre-se que as pessoas notam quando você se aproxima só por interesse, tá? Então, aproxime-se de forma
autêntica, né? Como quem quer ajudar, né? Ainda que você diga, olha, eu vou te ajudar nisso aqui, não estou cobrando nada e também não estou esperando nada de você não, tá bom? Que no futuro você será lembrado. O universo vai conspirar a favor de você, né? Em algum aspecto da sua vida, em algum momento. Então, ajude os outros, faça trabalho pelos outros, melhore sua reputação e amplie sua boa fama nos seus ciclos profissionais. E aí, em algum momento, vai aparecer a oportunidade de você ser um assessor de um magistrado, porque alguém te indicou, alguém falou bem de você, ou o próprio magistrado te conhece, e você vai ser a pessoa indicada. Aí vão dizer que você está lá porque aí, você vai dizer sim, estou lá porque aí mesmo, eu fui indicado, mas por quê? Porque eu tenho um mérito, porque eu construí boas relacionamentos, boas conexões e eu também me preparei para estar aqui. Qual o problema? Nenhum problema, tá? E assim você tem mais chance de ser indicado para um cargo de assessoria de juiz ou de Ministério Público, tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre prática no Ministério Público, prática jurídica, enfim, coisas da carreira jurídica em geral, me segue aqui nesse canal, tá bom? Um abraço, espero que tenham gostado. Até mais, tchau.